Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, gostaria de contar um pouquinho da minha história, como foi que eu comecei como esteticista há 11 anos atrás, vindo de uma empresa de consultoria contábil. Trabalhei 13 anos nessa empresa e aí não estava feliz nesse lugar. Fui inclusive a primeira funcionária dessa empresa, mas depois de 13 anos fazendo algo que não me satisfazia, eu resolvi fazer o que? Pedir demissão. Só que na época eu era formada em turismo, tinha feito faculdade de turismo, queria trabalhar na área. E aí, meio que de paraquedas, eu caí na estética. Eu falo que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente imagina, não é? Deus tem um propósito pra gente, uma missão pra gente cumprir aqui, e ele vai fazendo com que a gente trilhe outros caminhos. E depois de pedir demissão, saí da empresa e fiquei totalmente sem fazer nada, ou seja, indo atrás daquele meu sonho. Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhou, que nunca ficou parada, então ociosidade para mim não era legal. E aí eu me ofereci para ajudar uma amiga no salão de cabeleireiro que ela tinha, e ela estava sozinha porque a sócia dela tinha saído. E aí eu perguntei se eu poderia ajudá-la a fazer alguma coisa, a lavar um cabelo, sei lá, fazer uma tintura. E aí foi o que aconteceu. Ela foi me ensinando, inclusive, fazer escova, fazer tintura, e eu fui me apaixonando por aquela área. Inclusive, eu percebia que muitas clientes dela agendavam cabelo, mas esquecia de agendar para fazer pé e mão. E queria fazer de última hora, queria fazer na hora e nem sempre ela tinha horário. E aí eu decidi fazer o curso de manicure. Fiz um curso de manicure express, em um mês aprendi a fazer pé e mão. E aí eu comecei a fazer isso no salão. Inclusive as clientes adoravam quando eu fazia o pé, porque eu fazia direitinho, não machucava ninguém. E depois disso, eu me interessei realmente pela estética. Perguntei se ela conhecia alguma escola, alguma faculdade, ela me indicou e eu fui estudar. Fui fazer técnico em estética, fiz durante 2 anos e aí eu, nesse meio tempo, já comecei a fazer limpeza de pele, massagem relaxante. E aí depois que eu me formei, fui me especializando em outras coisas. Na verdade, fui estudando outras coisas para me especializar no corporal, que era o que eu me identifiquei a princípio. E aí eu fui me apaixonando pela estética. E eu comecei a trabalhar como esteticista nesse salão dessa minha amiga. Depois ela vendeu o salão porque ela precisou mudar de país, ela foi morar no México, casou e foi morar no México. E aí eu continuei nesse salão com a outra dona. E aí um belo dia, uma pessoa me conheceu na academia, me chamou, perguntou se eu era esteticista, ela era dona de uma spa e precisava de uma esteticista freelancer. Me chamou lá, conversamos e aí eu comecei a atender como freelancer. Depois de uns 6 meses, ela me chamou para gerenciar uma unidade que ela ia abrir numa outra cidade. Era Santo André, nós íamos para São Bernardo. E nesse spa eu fiquei durante 4 anos também gerenciando, administrando, dando treinamento para as meninas, também colocando a mão na massa como esteticista. E aí, depois de quase 4 anos, por motivos pessoais, eu resolvi sair de lá e trabalhar por conta própria. Então, eu quis voltar a trabalhar sozinha, aluguei um espaço pequeno, uma salinha dentro de um estúdio de pilates, montei minhas coisas lá e recomecei novamente. Fui fazendo parcerias, fui divulgando meu trabalho. As pessoas até achavam que eu era dona do spa, porque eu fazia muita parte comercial, fazia eventos, dava muito meu rosto ali, a minha cara, né, para o spa. E isso me deu essa notoriedade, como se eu fosse a dona, mas na verdade eu só gerenciava e realmente eu vestia a camisa da empresa. Gostei muito de trabalhar lá, aprendi bastante, amadureci muito. E aí eu comecei a trabalhar como autônoma, como
Fiquei mais ou menos, acho que uns 2 anos trabalhando em Santo André como autônoma, nesse lugar, dentro de um estúdio de Pilates. Foi quando eu conheci o meu atual marido. Na época nós namorávamos apenas, ele morando em Osasco e eu em Santo André. Aí eu comecei a vir para cá e conheci o lugar onde ele estava morando, que é um condomínio que tem salas de massagem que nunca tinham sido usadas. Eu conheci uma moça que me indicou no grupo de WhatsApp desse condomínio e disse que na época estavam também precisando de massoterapeuta, esteticista, e foi aí que tudo começou. Eu comecei a atender em Osasco e também continuei em Santo André. Então eu fiquei nesse processo mais ou menos uns 7, 8 meses. Ficava 3, 4 dias em Santo André, depois eu vinha para Osasco. Então foi uma época bem difícil, bem puxado, porque era bem cansativo. E aí eu decidi fazer uma escolha de vir morar aqui em Osasco com ele, que era onde eu estava tendo até mais procura, ganhando mais, inclusive, porque eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar comissão para ninguém, que a sala de massagem a cliente reservava, eu só chegava lá, atendia, levava minhas coisas e eu não precisava pagar nada. E aí eu comecei a morar nesse condomínio com ele, ficamos lá durante 5 anos, então eu meio que recomecei também num outro lugar. Foi muito bom, estou até hoje aqui em Osasco, gosto muito daqui, fiz o meu nome aqui, estou fazendo, não pense que é fácil, cada dia é uma batalha, uma luta diária que não acaba. Então tem meninas que começam a trabalhar na área da estética com 2 anos, já quer desistir porque fala que é muito difícil, que isso, que aquilo. Gente, quando estiver fácil é porque você já se conformou com aquilo que você tem. Você já está na sua zona de conforto e para você, ok. Para mim não é o suficiente, então eu sempre quero mais, eu estou sempre em busca de melhorar, né, de crescer cada vez mais, tanto que eu resolvi fazer uma outra faculdade depois de 10, 11 anos, que eu me formei na estética, agora eu estou fazendo biomedicina, falta 1 ano e meio para terminar. Então, assim, eu nunca parei de estudar, fui fazer outros cursos, fui fazer especialização, né? Então, para quem está na área de estética, só a faculdade não é o suficiente, você tem que estudar sempre, senão você vai ficar para trás. Se você quer ser uma profissional diferenciada, precisa continuar estudando, até mesmo porque a gente vê e a gente percebe muita gente não tem conhecimento, faz as coisas meio que no automático ou até às vezes inventa coisas da sua cabeça, modinha. E uma coisa que eu aprendi a trabalhar com a estética baseada em evidência científica. Então, todos os tratamentos que eu faço são tratamentos personalizados que têm evidência científica. Então, por isso que eu consigo ótimos resultados nos tratamentos que eu faço nas minhas pacientes. É uma área que eu me apaixonei, vale muito a pena. Se você quer realmente servir alguém, quer proporcionar saúde e bem-estar às pessoas, você está no ramo certo. Só que não é nada fácil, mas vale muito a pena, ok? Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem e até a próxima. Grande beijo!